Então, começando a aula de hoje, vamos lá. Business Model Canvas. O que é um Business Model Canvas? Eu quero que vocês se transfiram lá para aquela nosso encontro quando falamos sobre a mudança do tipo de empreendedorismo, do empreendedorismo mais tradicional, não é, para um empreendedorismo agora mais focado em inovação. Não sei se vocês lembram, quando a gente falou do empreendedorismo tradicional, do processo que acontecia quando a gente queria pegar o investimento para esse novo empreendimento, não é? Então, a gente ia ao banco, pedir um empréstimo para o início do projeto, um financiamento para o início do projeto, lá com o gerente, não é? A gente fazia isso. E aí, o gerente pedia para a gente um famigerado plano de negócio, não é? Ele pediu um plano de negócio para a gente, e aquele plano de negócio tradicional era aquele catatal de coisas, né? Aquele catatal de informações que davam quase aí 100 páginas, muitos davam mais de 100 páginas, principalmente por quê? Por causa das planilhas de projeção financeira que eram obrigados aí a ter planilhas, por exemplo, de receita, planilhas de custo, balanço patrimonial previsto, DRE, tudo, de 5 anos de funcionamento, em 3 momentos. Um plano financeiro de 5 anos, quando não se pedia 7 ou 10 anos, de 5 anos realista, um otimista, que era você conseguindo de 10% a 15% de receita extra, e pessimista, de 10% a 15% de menos receita, né? Ganhando menos receita. E aí você tinha que entregar todo aquele calhamaço, um plano operacional bem completo, um plano de marketing, pesquisas de mercado, tudo incluso, e era aquele calhamaço assim, né? E aquilo era, por excelência, o que a gente chama de plano de negócio. Só que a gente já conversou na aula passada, nos nossos 2 últimos encontros, hoje em dia não se imagina um plano de negócio tão certeiro dessa forma, né? Nossa, então vamos fazer um plano financeiro aqui e nos próximos 10 anos nós vamos ganhar X mil em tal ano, X mil em outro ano e tal, e aí vai dar tudo certo através desse plano aqui, né? Então, muitas vezes você escreveu um plano de negócio nesse modelo antigo, né, do tradicional modelo que a gente chama de modelo do Sebrae, né? Você termina de escrever e o mercado já mudou. Já entrou uma outra empresa no seu lugar, fazendo a mesma coisa que você, de forma muito mais rápida. E uma coisa importante, um plano de negócio tradicional não considera a possibilidade de pivotagem. Não considera. Não sei se vocês lembram da expressão pivotar. O que é pivotar? Pivotar é você mudar completamente o que o seu negócio faz ou o jeito que o seu negócio trabalha. Não é? Que é uma coisa muito comum nos negócios baseados em inovação, nos negócios baseados em criatividade, em negócios de alto impacto. Né? É muito comum você ter isso que a gente chama de pivotagem. É muito comum isso acontecer. Então, estava emergindo a necessidade, uma urgência de se mudar o pensamento, de se fazer um plano de negócio. E um outro ponto também. Você, ao montar um plano de negócio do modelo tradicional, tinha que ser especialista em algum ponto ali dele, né? Você tinha que ser um cara de administração, uma pessoa da área de finanças, né? Se você não sabia, tinha que pedir para alguém para fazer para você aquela etapa XYZ ali, né? O plano financeiro, o plano operacional, o plano de tecnologia. Então, para quem não era da área de negócios, ficava muito difícil. Então, mais um ponto para a urgência de um novo modelo de plano de negócios que fosse fácil para qualquer pessoa de qualquer área. Desde a área lá de artes até as engenharias, passando pelas ciências sociais.
Então, todo mundo tinha que saber montar um negócio de forma mais simples, tinha que conseguir montar um negócio de forma mais simples. E foi aí que surgiu o modelo Business Model Canvas, né? Vocês já estão acostumados aí com a expressão Canvas, né? Então, mais uma vez, ela aparece aí. O que é um Canvas, né? Um Canvas. Por que esse nome Canvas? O Canvas, na verdade, originalmente, na língua inglesa, é a tela em branco que você pinta, né? Você que já estudou pintura aí e tal, quando você compra aquela tela em branco na papelaria, não é verdade? Então, aquilo é um canvas, né? Então, a ideia do Canvas, nosso ambiente virtual de aprendizagem, que ficou no lugar do Moodle, é que você tenha telinhas ali onde você vai trabalhar. Então, você vê que ele é todo cheio de quadradinhos, que são os Canvas ali, né? E é o mesmo princípio aqui. É um modelo de negócio que pense de forma dinâmica um negócio, de forma simples, e que quem olhe a proposta de negócio entenda completamente o que está sendo feito ali. Tá? Então, vou apresentar aqui para vocês, já falei sobre ele na aula passada, mas mostrei muito rápido. Então, está aqui. Este é o modelo de negócios do Business Model Canvas, ok? Então, o modelo Canvas é um modelo que, para você montar uma proposta de negócio, você tem que contemplar ideias em 9 áreas, que são esses 9 bloquinhos aí que vocês estão vendo, né? Então, você tem uma divisão bem clara. Percebam aqui agora, a gente tem uma divisão bem clara aqui, olha. Tá vendo essa divisão aqui no meio, que ela chega para o ladinho aqui e continua aqui em cima, onde os quadradinhos não se encaixam. Veja que os outros todos se encaixam em algum momento, assim tal, mas aqui a gente tem uma divisão. Por quê? É uma divisão em 2 lados. E essa é a primeira ideia que vocês têm que captar sobre o modelo de negócios BMC, Business Model Canvas. É que ele tem 2 lados de trabalho. Então, ele tem, primeiro, o lado direito, tá certo? O lado direito e o lado esquerdo. A gente sempre começa trabalhando do lado direito, tá certo? Por quê? O lado direito é o lado onde a gente vai fazer a nossa proposta do negócio, onde vai ser o lado criativo, onde a gente vai burilar a ideia do negócio. E o lado esquerdo é o lado onde a gente vai estruturar a ideia, fazer a ideia acontecer. Tá? Então, a gente sempre começa preenchendo os pontos do lado direito e depois a gente passa para os pontos do lado esquerdo. Essa ideia tem a ver com o cérebro humano. Então, a gente tem aqui o lado direito do cérebro e o lado esquerdo. O lado direito do cérebro, normalmente, é o lado que pensa o quê? Pensa a criatividade, né? Que é o nosso lado inventivo. E o lado esquerdo do cérebro é o lado que a gente pensa mais assim racionalmente, é aquele negócio mais assim do fazer acontecer, né? Da ação, tá? Então é bem bolada essa ideia. Então a gente tem aqui esses 2 lados e a gente sempre começa pelo lado direito. Eu vou dar um overview para vocês de todas as 9 etapas e depois a gente volta para a etapa que nós vamos nos focar hoje, certo? Então, vamos lá. Então, o primeiro lado, como eu falei, é a proposta de negócio. O lado direito do Canvas, tá certo? E o que é quais são os pontos aqui? O primeiro item, o lado à extrema direita, é o estudo do mercado. Quem é o seu cliente? E aqui a gente tem um nome, né, junto aqui do nome cliente, né, que tem o que escrito? Segmento, segmentação. Queridos, e aqui uma pausa. Hoje em dia, os negócios devem ser segmentados, devem ser negócios de nicho. Muito dificilmente alguém hoje em dia vai conseguir montar um negócio para abarcar todo o mercado, todo mundo. Né? Muito dificilmente.
Então, a necessidade de você já pensar segmentado, definir muito bem quem é o cliente inicial dessa sua proposta. Claro, a proposta pode abarcar novos clientes depois, sem nenhum problema. Mas a proposta inicial deve ter claro quem são os consumidores que você quer atingir com a sua solução. Tá certo? Então, vocês aí, ao bolarem os grupos, muitos já têm a ideia, assim, mais ou menos, definida, né? Muitos de vocês já têm mais ou menos as ideias definidas. Então, vocês já têm uma ideia também, ou já deverão ter uma ideia também, de quem vão ser as pessoas que serão atingidas, que terão a sua dor solucionada pelo seu projeto. Tá? Então, algumas perguntas que a gente faz nesse momento, para quem é feito o produto, para quem a gente vai criar valor e quem são os públicos afetados pelo produto. Tá certo? Então, tá aqui, é o primeiro item, que é isso que a gente vai trabalhar em grupos mais tarde. Tá certo? Então, continuando, a gente tem o item do lado extremo, do outro extremo, do lado direito, que é a proposta de valor. Então, em primeiro lugar, eu penso em quem vai ser o meu cliente e agora eu vou pensar como vou solucionar os problemas deles. E então a proposta de valor nada mais é do que o meu projeto. O que eu quero fazer? Qual a solução que eu vou dar? O que eu pensei? Então eu vi lá alguns energia solar, beleza. Então outros eu vi lá alguma coisa na área de comida, né? Eu vi food tech, quer montar uma food tech aí e tal. Beleza, ok. Então isso vai entrar aqui, é a proposta que eu quero. As perguntas aqui: que problema nós vamos solucionar? Qual o benefício que a gente vai entregar para o público? Qual a novidade da nossa proposta? Não é mesmo? Então, esses aqui são os pontos da proposta de valor. Então, vamos para o próximo. Depois que a gente define a proposta de valor, a gente vai para os canais de distribuição. Então, a gente pensou o que a gente quer resolver e tal, beleza. Mas como o consumidor quer receber essa proposta? Não é? Como vai ser minha interface de contato com ele? Como eu vou fazer a comunicação, a venda do meu produto? Não é? Como a gente vai entregar para ele isso? Certo? E aqui já começam as primeiras ideias. Vamos fazer um aplicativo? Vamos usar mídias sociais? Vamos fazer um quiosque na estação do metrô de Santo Amaro? Não é? Então, a ideia de como eu vou chegar nesse público que eu estou pretendendo aqui no lado extremo direito. Então, veja só como ele se encaixa. Né? Então, como a proposta vai ser entregue para este público que eu escolhi. Tá? Então, esse é o canal de distribuição. Logo depois, eu também tenho que pensar em como eu vou me relacionar com esse cliente, para que ele seja um heavy user do meu produto, um usuário quanto mais, contínuo. Ou que se não seja um produto de uso contínuo, que ele volte mais vezes, que ele indique para as pessoas. Então, qual é a melhor forma de eu me relacionar com ele? E aqui entra um tema que o pessoal de ciência da computação já deve ter estudado, ou já deve ter visto em algum momento aí do curso, né? User experience, a experiência do usuário. Como será a experiência dele? O que eu vou usar ali para deixar a experiência dele a melhor possível? Né? Qual a interface que eu vou usar? Então, vai ser um autosserviço, onde a pessoa mesmo resolve todos os problemas dela, né? Ou vai ser um assistente pessoal, ou vai ser uma comunidade de usuários, vai ser uma comunidade de cocriação, vai ser um serviço automatizado. Não sei, isso aí a gente vai ter que pensar mais para frente, tá? E por último, no lado direito, a gente tem fontes de renda. Como eu vou monetizar? Como eu vou fazer esse negócio render dinheiro para mim? Então, já pensei na proposta de negócio, já pensei em como eu vou entregar, já pensei como o usuário, o que o usuário vai ter de experiência comigo. E aí eu pergunto, como você vai fazer o dinheiro entrar? Como você vai fazer a receita entrar? Então,
pergunta simples aqui, como ele vai pagar por isso? Qual o valor que esse público está disposto a pagar por esse produto, por esse serviço? E como vai ser? Vai ser gratuito? Não é? E eu vou ganhar, sei lá, na propaganda que eu botar lá, né, no serviço? Ou vai ser uma assinatura, o cara paga por mês, ou uma anuidade, né? Uma semestralidade, uma mensalidade? Ou vai ser um uso diário, ou por uso único, tipo Uber, cada vez que eu usar eu pago, né? Então, como vai ser essa fonte de receita? Eu tenho que pensar. A gente vai ver vários tipos de modelos de monetização no dia da aula que formos falar sobre isso. Certo? E aí a gente tem o lado esquerdo. Falamos do lado direito, que é o lado da ideia, da criatividade, e agora a gente vai para o lado esquerdo, que é a estrutura operacional do negócio. Tá? Estrutura operacional. Então, aqui na estrutura operacional, a gente vai agora ser menos emoção, né, que é a ideia, a criatividade, e ser mais razão. O que a gente tem que fazer para dar certo? Então, o primeiro item, ali embaixo, né, são os recursos-chave. Vamos ter que pensar agora. Beleza. Então, para fazer essa ideia que a gente teve, essa proposta de valor fantástica que a gente teve de ideia funcionar, para fazer o relacionamento que a gente pensou funcionar, para fazer aquele aplicativo que a gente pensou funcionar, né? Então, fica tranquilo que a gente vai falar, cada aula vai ser um ponto desse. Eu estou apresentando um overview só para vocês, tá? Então, que tipo de recurso a gente vai precisar para essa fonte de receita aparecer? Que tipo de recurso físico? Quem é que a gente vai precisar contratar ou não vai precisar ninguém? Que tipo de recurso humano, né, que é isso que eu falei? Que tipo de recurso financeiro? Quanto que a gente vai precisar investir? Que tipo de recurso tecnológico a gente tem que ter, né, para isso? Então, tem que estar tudo listado ali. Tá? Logo depois disso, atividades chaves. O que a gente tem que fazer de forma essencial para... Primeiro ponto, canais de distribuição, né? Aqui, como a proposta de valor vai ser entregue, como esse relacionamento, para que o relacionamento com o cliente funcione, para que os canais de entrega fluam, para que a fonte de receita permaneça, né? Então, são as atividades, o que precisa fazer, né? Para tudo dar certo. Então, aqui a gente começa a pensar no fluxo, né? No fluxo do trabalho, né? Então, a gente vai ter que pensar nisso aí, direitinho. Já quase chegando no fim, a gente tem as parcerias-chave, né? As parcerias-chave. Quem são os parceiros mais importantes? Quem a gente vai precisar de fornecedor? Quem a gente vai precisar de provedores, né? Se for uma questão online, gente terceirizada que a gente vai passar para um serviço, vai sublocar um serviço, né? Que a gente não quer fazer com a gente. Né? Então, que parcerias são importantes tanto para os recursos chaves que a gente tem, para as atividades chaves que a gente pensou, e aí a gente encaixa tudo e termina com a estrutura de custo. Quanto vai custar esse negócio? Quanto vai custar essas parcerias? Quanto vai custar as atividades chaves? Quanto vai custar esses recursos chaves? A gente vai ter uma economia mais de escala, né? O mais escalável possível. Então, são todas essas decisões que a gente vai tomar. Tá? Então, aqui foi um overview muito rápido, vocês vão ter acesso livre, leve e solto a esse material. E outra coisa também, vocês vão ter acesso ao livro original que fala disso tudo. Já está no virtual já para vocês, tá certo? Já está lá no virtual, você pode abrir a pasta livros lá, que tem um Business Model Canvas lá, que tem detalhadinho cada área, né? Cada etapa. Claro que a gente vai falar de forma bem detalhada em cada aula sobre elas, mas para você ter um overview também. E lógico, vamos botar os links das aulas que a gente está gravando aqui para você poder assistir a hora que você quiser, tá certo? Bem, então, como nós falamos ali, a primeira grande decisão que você vai tomar, não é de segmento de cliente. Então, você já está aí pensando no seu negócio, já tem a ideia da sua proposta, não é? Mas eu preciso, antes de pensar em como fazer a proposta acontecer, eu tenho que pensar, para quem é essa solução? Para quem eu vou entregar
essa ideia fantástica, que vai gostar tanto dessa ideia que vai fazer o quê? Vai pagar por ela, vai usá-la e vai pagar por ela. Quem são essas pessoas? Então, a forma mais prática que nós temos de pensar essa questão do público, né? A forma mais prática de pensar é se colocando no lugar dela, né? Como assim se colocar no lugar dela? Vocês já devem ter ouvido essa expressão em algum lugar, né? Se colocar no lugar, né? O nome dessa expressão nada mais é do que você ter empatia com as pessoas, né? Ter empatia com elas. Como a empatia pode ser importante, né? A empatia nos negócios é justamente você pensar com a cabeça de quem está recebendo a proposta e não com a sua cabeça. E esse é um grande diferencial de uma proposta de negócio, um modelo de negócio tradicional que era muito focado no quê? Na ideia do empreendedor. Ele teve a ideia, então era tipo o Sméagol do Senhor dos Anéis, né? Era o My Precious. My Precious, ninguém pode mexer na minha ideia, que é uma ideia já fantástica, eu tenho certeza que é fantástica, né? Poucos negócios que foram pensados dessa forma deram certo ao longo da história. Tiveram bons negócios, mas a grande maioria não dá certo, por quê? Porque ele pensou pelo lado do empreendedor e não pelo lado de quem vai receber a proposta. Que é essa questão de segmentação. Então, dentro desse modelo novo de negócios, a gente tem que partir da empatia com o consumidor, da empatia com o cliente. Quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Né? Quem é essa pessoa que vai receber esse material? Né? Quem é que vai receber esse material aí da gente, essa proposta de valor? Né? Como é que vai ser isso? Então, foi desenhado, junto com essa proposta do Canvas, uma ideia também de um mapa para ficar muito simples de você traçar o perfil dessa pessoa que é o seu futuro cliente, o seu futuro consumidor. Então, para isso, a gente usa uma ferramenta muito simples e muito legal chamada Mapa da Empatia. E aí eu quero só compartilhar a tela com vocês lá do nosso Canvas. Tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, veja que a gente tem aqui já, dentro dessa pasta Canvas e Mapas, a gente tem já duas versões aqui de arquivos para vocês pensarem o mapa da empatia de vocês. Então, a gente tem um em PDF, que vem mais ou menos explicado como é que é, e temos um em PPT, que é para você montar, né? Para vocês usarem aí, ficarem com a mão bem livre para pensarem criativamente aí. Tá? Então, está aqui o mapa da empatia. Eu vou apresentar agora para vocês o danado. Né? Cadê o mapinha da empatia? Está aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só ampliar o bichinho aqui, para ficar legal para vocês verem. Vou agora compartilhar a tela. Compartilhando já! Então tá aí. Vocês já podem, inclusive, baixar aí para vocês verem, né? Vocês acompanharem aí no computadorzinho de vocês também. Então tá aqui. Esse é o famoso mapa da empatia. Famoso mapa da empatia, né? Onde a gente vai pensar como o nosso consumidor, tá? Pensar como ele, pensar como é a vida cotidiana dele, né? Então, estamos aqui, a gente tem a carinha aqui central, né? O símbolo aqui central, né? Que é um rostinho de uma pessoa, né? E antes da gente começar a pensar como ela, a gente começa aqui no item número 1, né? A responder. Com quem estamos sendo empáticos? Não é? E aqui tem algumas perguntas que você pode fazer para você entender melhor cada item desse aqui. Né? Então, no item 1 e no item 2 são os objetivos finais que a gente tem com ele, né? Que vai ajudar. Os itens 3, 4, 5 e 6
são itens relacionados à vida cotidiana dele e o item 7 aos pensamentos desse cara, tá? Ou dessa empresa, ou daquele cara que vai decidir pela compra de um negócio se o seu projeto é B2B, por exemplo, né? É um negócio que é vendido para outras empresas, né? Então, pensando, quem é que está sendo empático? Quem é a pessoa que queremos conhecer? Vocês estão conseguindo ver direitinho aí? Quem é a pessoa que queremos conhecer? Em que situação ela está hoje? Uma situação de perigo? Uma situação abastada, tranquila, financeiramente bem, né? Então, se ela está ruim financeiramente, qual o papel dela nessa situação? Ah, ela está ruim por causa da pandemia, por exemplo, né? Então, ela perdeu o emprego por causa disso. Então, ela não tem um papel preponderante, né? Foi uma ameaça externa, né? Mas pode ter outros fatores que deixam ela complicada, numa situação complicada, essa pessoa, por causa do papel dela mesmo, né? Por exemplo, um gestor de uma empresa que precisa comprar um software, né, para que funcione aí na empresa dele, né? Então, que situação ele está hoje? Vamos dizer que é a empresa sem sistema, e qual o papel dele? Ele está demorando aí para fazer a compra, então ele precisa resolver isso rápido. Então, você já começa a entender um pouquinho dos objetivos que ele tem, tá certo? Um pouquinho aí esses objetivos. O Éder pergunta, professor, este modelo de mapa de empatia é o que as empresas usam na coleta de dados em rede social, por exemplo, para ter uma maior assertividade no público-alvo para a campanha de marketing? Exatamente. Esse é o modelo hoje mais usado para isso que você colocou. Para pesquisa de mercado qualitativa, principalmente, né? Para uma pesquisa mais qualitativa e para dar start em vários processos. Pesquisa, desenvolvimento de produto, até mesmo para você fazer uma prototipação de alguma coisa, você foca muito nisso aqui. Tá? É uma pergunta assim que se você for querer vender uma ideia para alguém, né, o cara vai perguntar logo assim, e o mapa da empatia do negócio, está onde? Né? Então, uma ideia super interessante, não só para a vida empreendedora, mas para muitas outras coisas, né? Porque a gente consegue traçar uma persona, né, que a gente chama, uma persona muito fácil. Tá? Então, vamos lá. Item 2. O que ela precisa fazer, então, quanto a esse objetivo? Vamos dizer que essa ideia que a gente está falando, vamos dizer lá o pessoal do grupo da energia solar, por exemplo. Né? Então, vamos dizer que a situação que eles estão ali é de um custo muito alto de energia elétrica, né, tal. Então, aqui a outra pergunta, o que ele precisa fazer? O que ela, né? O que essa pessoa, essa persona, né, que a gente chama, precisa fazer? O que ela precisa fazer de diferente? Né? Economizar, mudar os seus hábitos, etc, etc. Quais são as tarefas que ela quer ou que ela precisa fazer? Né? Então, qual decisão que ela precisa tomar? E aí, como saber se a decisão foi bem sucedida? Então, você tem que pensar nesses aspectos todos aí, não é? Então, nessa parte de cima, a gente tem aqui quanto ao objetivo que essa pessoa tem. Né? Então, item 3, o que ele vê? Aqui agora a gente vem para o cotidiano dele. O que ele gosta de ver? O que ele vê no ambiente profissional dele? Então, ele está ali, ele trabalha no escritório, ou ele não trabalha. Então, você vai traçar assim, a ideia do que ele está vendo, o que ele gosta de ler, que tipo de programa ele gosta de assistir. Não é? E a gente passa para o item 4. O que ele fala? O que já escutamos ele falando? O que já imaginamos ele falando? Né? O que ele gosta de falar? Então, exatamente, o cliente, a pessoa que você vai focar esse tipo de produto que você está propondo aí. O cliente, sempre o cliente aqui. Lembra que o mapa da empatia é para o segmento de cliente, aquele lado direito lá do Canvas, certo? Então, a gente está destrinchando quem é o cara que a gente vai vender o produto. Então, vamos lá para o próximo. O que ele fala, né? 5, o que ele faz, o que ele faz hoje em dia, o que ele gosta de fazer nas horas vagas dele, se é que ele tem, que tipo de comportamento vale ressaltar que ele tem, né? O que a gente imagina que ele está fazendo naquele momento, ou quando ele está buscando uma solução para esse problema que ele tem, né? E, por fim, o que ele escuta.
que ele ouve muito ali dos colegas dele, que tipo de bate-papo, né? E aí, assim, o que ele escuta o que ele gosta de ouvir, assim, de notícia, ele gosta de ouvir outro tipo de coisa, né? Que tipo de música ele gosta de ouvir, etc. E aí a gente termina essa parte de 3 a 6 aqui, que é uma ideia mais geral do cotidiano dele. E aí a gente vem para o último, que é o item 7. O que ele pensa e sente? E aqui, principalmente, eu quero focar nesse item. Quais são as dores que ele tem? Quais são as dores que ele tem? Não é? Quais são as dores que ele tem quando ele precisa resolver o problema que você está propondo ele a resolver? Não pense agora ainda no seu produto. Então, pense aí agora. Vamos lá. Então, o pessoal de energia solar. Então, a grande dor dele, conta alta no fim do mês. É a grande dor. Qual é o desejo dele, então? Aqui, o desejo é que ele consiga uma conta de luz mais barata. Uma conta de luz que seja fácil de pagar, não sei. Você vai pensar como ele. E dizer como você vai solucionar a dor dele depois. Mas você precisa primeiro entender o que ele considera uma dor. O que ele considera um problema. Não é? Empreender, resolver problemas, exatamente. Então, o que é o problema? Não é? Qual é a dor? E a partir de agora a gente vai falar muito essa palavra. O que é dor? Que dor a gente tem? Tá certo? Batemos agora exatamente 20h30, a hora do nosso intervalo, tá certo? Eu vou deixar agora com vocês. Deixa eu ver aqui, parece que a Alexia fez alguma pergunta antes. Sim. O que ela precisa fazer seria o que o cliente tem que fazer para ter nosso produto? Então, não, ainda não. Alexia e demais colegas. A gente está estudando o consumidor ante a uma decisão relativa ao possível produto de vocês. Mas não é o produto dele, é o produto ainda, comprando o seu produto. Ainda não é. Você está assim, sendo empático com ele numa situação onde não existe o seu produto. Que aí você vai começar a entender o quê? Você vai começar a entender os problemas que ele tem hoje. Né? Então, imagina a pessoa que inventou o Uber, né? O tipo de pensamento que ele teve aí. Né? Então, poxa, as pessoas às vezes estão longe do sistema público de transporte. As pessoas até têm dinheiro, mas não têm condição de ter um carro ou não sabem dirigir, né? Então, você tá pensando como ele, é uma dor. Poxa, uma mulher que vai para o trabalho num escritório de salto alto tal lá e não quer pegar um transporte público, que vai ser muito angustiante para ela. Ela quer ir mais tranquila, para não chegar suado no trabalho, outra pessoa pode ser. Então, são as dores. Então, está pensando ali. Exatamente, esse ponto que o Jonathan colocou agora aqui no chat, sensacional, é um levantamento de requisitos, exatamente. Só que você está com o olhar, né? Você tirou ali o óculos do cliente ali e botou em você. Você está olhando o mundo como ele. Né? Então você vai começar a entender agora, preciso resolver esse problema. Preciso resolver esse problema, né? O possível consumidor, ele quer resolver o problema, mas muitas vezes o que acontece? Não tem soluções disponíveis. E aí entra você com a sua proposta. Você vai criar a solução para ele. Você vai propor uma solução para ele. Mas antes você tem que entender bem o jeito que ele sofre. O jeito que ele sofre essa dor. Tá? Eu vou liberar vocês já para o intervalo, que eu passei 2 minutos, vou compensar esses 2 minutos depois, tá certo, gente? Mas eu vou colocar aqui para você, eu vou mostrar para vocês, assim que a gente voltar, um exemplo de um mapa de empatia preenchido para vocês verem, tá certo? Enquanto isso, vocês já podem ir dando uma olhada aí no material que tem já lá no Canvas para a gente, tá certo? Então, em 15 minutos, nós voltamos. Valeu! Continuar o nosso papo aqui?
né? Falamos sobre o mapa da empatia, tá? E eu vou mostrar para vocês agora alguns mapas de empatia já preenchidos, tá? Para vocês verem como é que é aí o mapa dentro de objetivos como esses que a gente tem, que a gente vai ter aí nos projetos de vocês, né? Objetivos de consumo, como qualquer outro, tá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela, vou mostrar rapidamente 3 para vocês, tá certo? Então, esse aí é o primeiro. Tá aí, vamos ver. Olha lá. Imagine que esse cara aí, vou chutar o nome dele aqui, não sei, Arthur. Vamos dizer que o Arthur, ele é um comprador de móveis. Ele está querendo comprar móveis para a casa dele, né? Então, lá em cima, no Objetivos, esses exemplos não tem aquela parte lá de cima dos objetivos, né? Foca nas partes centrais, né? Então, olha lá. Então, o que ele pensa, né? Quando ele precisa comprar um móvel? Não posso sair do orçamento, não é? Gostaria de algo diferente, os móveis dele são básicos demais, não é? Então, é o que ele pensa. O que ele vê? Poxa, tantas coisas legais na revista, a casa do meu amigo está muito legal, e ele sempre fica confuso com tantas opções, né? Então, o que ele diz e faz? Ele gosta de ele respeita artesanato, né? Ele gosta de coisas, então, assim, mais feitas de forma individual, né? Mais artesanais. Gasto com cuidado e sei avaliar opções, não é? Então, beleza. E aqui, o que ele ouve? Né? Ele ouve, por que você confiaria neles? O pessoal, olha, não confia nesse fabricante, né? Precisamos disso logo para amanhã. Comprei algo parecido, mais barato com fulano. Pesquise mais para encontrar o melhor custo-benefício, etc, etc. Então, o que ele ouve, né? Então, dentro dessa busca dele por comprar um móvel, né? Quais são as dores? Não encontrar um modelo que ele goste. Os móveis de designers podem ser muito caros. E ele tem um prazo aí para instalar, né? E a necessidade, então, dele é algo bom, da moda e que não ultrapasse o orçamento, instalado de forma rápida e segura. Então, que solução você poderia propor para uma pessoa como o Arthur? Né, que quer comprar um móvel, mas aí ele é muito confuso, cheio de opções, muita gente falando, ele vê coisa de revista, só que ele não pode comprar uma coisa tão cara, então ele vai ter que fazer, ele gosta muito de pesquisar, mas ele se perde na pesquisa, que é muita coisa. Então, veja, uma solução seria algum marketplace, né, um site onde reúna várias coisas, né, várias coisas aí, tal, que ele esses móveis todos, né? Ele pode juntar ali e tal. Ou um aplicativo que reúna várias empresas que vendam móveis. Né? Então, não sei. Olha que possibilidade você tem aí para agregar valor aí, para entregar valor para o nosso querido Arthur, né? Se você for pensar aqui na Joana, que precisa comprar software para a sua empresa, um software que faça gerenciamento de mídias sociais da empresa, né? Então você vê aqui, mesmo princípio, o que ela vê, né? Competidores analisando as redes e a empresa dela não, os clientes já estão usando, os clientes já usam o Twitter e tal. Então, mesmo princípio, né? Mesmo princípio. E aqui está um outro, que é uma mãe que quer comprar brinquedos para o filho, né? Olha lá as opções todas que ela tem, as outras crianças já estão brincando, e ela tem que pensar na durabilidade do brinquedo e tal. Então, aí já tem as dores, que são brinquedos com custo alto, que ficam obsoletos rapidamente e tal. Ela quer brinquedos criativos, mais educativos, etc, etc. Então, esse tipo de ferramenta vai dar um entendimento maior para vocês com relação a esses pontos aí, que são necessários para a montagem da primeira etapa lá do Canvas, que é o nosso querido segmento de clientes, um estudo dos clientes, tá certo? Beleza. Então, lá no virtual, a gente tem
um PowerPoint, tá certo? Um arquivo em PowerPoint dentro da pasta mapas e Canvas e mapas, que tem lá mapa da empatia. Tá? A ideia é que vocês montem esse mapa com todas essas informações relativas ao seu cliente, tá certo? Ao seu consumidor. Dentro de uma ideia de compra de um produto similar ao seu ou de uma ideia que seja próxima à sua, mas não exatamente o seu, para você entender esse contexto geral dele, tá certo?